1.000 milhões de euros. Diogo Carreira esteve a acompanhar esta conferência de imprensa. Diogo, muito boa tarde. Que linhas é que destacas desta intervenção de Vítor Gaspar? A frase que o Governo já nos habituou a ouvir: nem mais tempo, nem mais dinheiro. Portugal vai mesmo cumprir as metas acordadas e não pretende pedir às instituições internacionais nenhuma flexibilização. Questionámos Vítor Gaspar mesmo sobre a questão se não queríamos pedir nem mais tempo, nem mais dinheiro, se há uma abertura das entidades internacionais para nos darem alguma flexibilização no plano de ajustamento. Vítor Gaspar é perentório. Isso poderá ser prejudicial estarmos a falar de uma questão de pedir mais dinheiro ou mais tempo. A existir uma alteração das condições, essa alteração não ocorrerá por nossa iniciativa e ocorrerá no momento em que seja relevante no contexto do processo de regressar ao mercado de obrigações em condições normais de mercado. E, consequentemente, a posição aqui e agora, neste momento, é e não pode deixar de ser que não pediremos nem mais tempo, nem mais dinheiro. A austeridade é a palavra de ordem neste plano de ajustamento e o Governo não pretende aligeirar esta austeridade. Muitos são os críticos que dizem que o Governo deveria ter mais cuidado com o apertar do cinto. Até Cavaco Silva já falou sobre essa questão, mas a verdade é que os números voltam a dar razão àqueles que dizem que a austeridade vai pressionar ainda mais a economia portuguesa. As previsões do Governo foram revistas em alta, pelo menos pela disparada descida do PIB, que deve descer 3,3% este ano, e também o desemprego vai ser maior do que se estava à espera. Este ano deverá ficar em 14,5% e no próximo ano deverá haver uma ligeira subida, mas a taxa continuará nos 14%. Vítor Gaspar respondeu aqui às declarações de Cavaco Silva a dizer que se não fosse esta austeridade poderíamos correr o risco de ter uma austeridade ainda mais selvagem. A austeridade é necessária para evitar precisamente uma austeridade mais descontrolada e mais selvagem. Não existe, portanto, neste momento, evidência de que estejamos numa dinâmica de ajustamento perverso e num ciclo vicioso de contração. Pelo contrário, os resultados para 2011 sugerem um ajustamento mais rápido, com um impacto menor no nível de atividade do que inicialmente previsto. Existem várias medidas que o Governo anunciou aqui, não novas medidas, mas sim anunciou aqui alguma espécie de calendário. Por exemplo, o BPN vai mesmo ser vendido até ao final de março. Existe também a ideia de, no orçamento retificativo, a saúde ser beneficiada, ou seja, confirma-se que 1.500 milhões de euros vão ser usados para pagar despesas em atraso, e também confirmou aqui Vítor Gaspar que o orçamento da saúde vai ter mais 200 milhões de euros, mas que não vão afetar as contas do plano de ajustamento para este ano. Também outra medida que Vítor Gaspar anunciou aqui é o assumir por parte do Ministério das Finanças de 3.000 milhões de euros de créditos a empresas públicas. Ficou acordado o desenvolvimento de iniciativas envolvendo o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal, no sentido de promover a diversificação das fontes de financiamento do setor empresarial. Ficou também acordado que o Ministério das Finanças procederá a uma absorção de cerca de 3.000 milhões de euros por cessão de créditos de entidades públicas aos bancos, mantendo-se as obrigações contratuais dos devedores inalteradas. A libertação destes montantes dos balanços dos bancos permite aumentar os fundos disponíveis para o financiamento da economia.
O programa de ajustamento da Madeira também vai estar refletido neste Orçamento do Estado retificativo, mas também Vítor Gaspar aqui a dizer que a Missão Internacional deu uma nota positiva a este programa, a dizer que é um programa credível e que faz desenvolver mecanismos de controle orçamental para a Madeira. Por outro lado, aqui também a deixar a garantia de que a Madeira vai, ou seja, este empréstimo à Madeira não vai ser feito por tranches, como acontece com o empréstimo internacional de 78 mil milhões de euros. Antes o Estado vai pagar diretamente as dívidas que têm que ser feitas. Vítor Gaspar aqui a dar um balanço positivo deste programa, a dizer que Portugal está no bom caminho e a dizer mesmo que, e passo a citar, o ajustamento externo está com um ano de avanço em Portugal. Após vários anos de repetição de déficits da balança de transações correntes na ordem dos 10% do PIB, dificilmente se anteciparia para 2011 uma redução para 6,4%. Este valor está abaixo do previsto no programa para o ano corrente, para 2012. Temos, assim, um ajustamento externo com um ano de avanço sobre o previsto no programa. Este resultado é explicado pelo crescimento das exportações. O Governo admite ainda renegociar alguns contratos de energia, nomeadamente em relação à cogeração, mas garante que não vai ser feito unilateralmente. Aqui, então, é o ponto final deste programa, deste exame ao Programa de Ajustamento de Portugal, que começou no dia 15 de fevereiro, que já não conta com Paulo Thompson, um dos responsáveis do FMI, que foi substituído neste cargo e que agora se dedica só à Grécia. Neste programa, o centro das atenções foi para o financiamento da economia, uma vez que os bancos não têm tanta disponibilidade de financiar a economia e esta é uma das grandes preocupações. Mas o ponto-chave é mesmo que a Missão Internacional continua a não flexibilizar o programa e que Portugal não vai pedir nem mais tempo, nem mais dinheiro. Diogo Carreira, em direto do Ministério das Finanças, onde esteve a acompanhar a conferência de